E aí, gente, bem-vindos a mais uma análise. Bom, vamos direto ao ponto. Ao longo da nossa história, o conhecimento sempre esbarrou numa barreira gigantesca. Pensa bem, sempre existiu um obstáculo enorme entre o que a gente sabe e como a gente consegue compartilhar isso com o resto do mundo. E a raiz desse problema? O idioma, claro. Como o conhecimento precisa da linguagem para circular, a humanidade teve que desenvolver profissionais super qualificados para fazer essa ponte, os mediadores linguísticos. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como essa galera trabalha sob uma pressão absurda, desmistificando de vez as verdadeiras diferenças entre os métodos de interpretação. Olha só que fascinante essa citação que a nossa fonte traz. Ela descreve a linguagem como a base da civilização. Literalmente a cola que mantém as pessoas unidas. Muito forte, né? Mas, ironicamente, não ter um idioma em comum costuma ser o primeiro grande obstáculo em qualquer conflito. As diferenças de idioma são, sem dúvida, a barreira mais antiga e persistente na comunicação global. E é exatamente por causa dessa dualidade, a linguagem como ferramenta de união e como barreira, que os mediadores linguísticos viraram peças absolutamente indispensáveis no nosso mundo globalizado. E aqui a gente entra naquela dúvida clássica. Afinal, é tradutor ou intérprete? Muita gente joga essas palavras no ar como se fossem a mesma coisa, mas não são não. O nosso objetivo aqui é acabar com essa confusão de uma vez por todas. Vamos focar pesado na complexidade do trabalho do intérprete e explorar as principais técnicas que eles usam para conectar o mundo. E isso inclui entender muito bem a interpretação simultânea, a consecutiva e até um conceito chamado tradução à vista. Então, vamos entender como isso funciona na prática, começando com a interpretação simultânea. A expressão-chave aqui é tempo real. Acontece assim: o profissional traduz a mensagem do idioma de origem para o de destino quase no exato momento em que as palavras saem da boca de quem está falando, sem pausas, sem tempo para abrir um dicionário, nada disso. É um baita exercício de processamento cognitivo contínuo que exige um foco absurdo e um domínio surreal dos dois idiomas para que a mensagem flua direitinho. Para entender o nível de pressão, pensa no Oscar. Esse é um dos maiores e mais famosos exemplos de interpretação simultânea do mundo. Imagina só o caos ali nos bastidores. O intérprete precisa ter nervos de aço para traduzir cada piadinha rápida, cada nuance e cada discurso atropelado das celebridades. E tudo isso ao vivo para milhões de pessoas no mundo todo. Muita gente acaba chamando isso de tradução simultânea, mas, como a nossa fonte deixa bem claro, isso não é tradução de texto. É uma interpretação simultânea magistral feita sobre os holofotes do mundo inteiro. Mas não é só no glamour de Hollywood que a interpretação sob alta pressão acontece, viu? Tem outro cenário que é a pura atenção: o tribunal. Os intérpretes judiciais têm um trabalho inacreditavelmente denso e complexo. Eles lidam com todo tipo de gente, de juízes a testemunhas muito nervosas, numa situação em que uma única palavrinha mal interpretada pode mudar o destino de alguém. Inclusive, é muito comum nesse ambiente eles usarem a tradução à vista. Sabe o que é isso? É quando o intérprete recebe um documento escrito ali na hora, tipo um contrato ou uma prova, e precisa ler e já interpretar tudo em voz alta para o outro idioma, na lata. Haja preparo. O que impressiona mesmo é a carga mental e o vocabulário gigantesco que esses intérpretes de tribunal precisam ter. Eles não estão apenas batendo papo. Eles precisam pular o tempo todo de uma linguagem jurídica super complexa para jargões técnicos de qualquer assunto que apareça no caso. Aí, de repente, passam de um inglês super formal para uma gíria ou expressão coloquial solta por uma testemunha. E o mais louco, eles têm que dominar essas 4 camadas perfeitamente, tanto no idioma de origem quanto no idioma de destino. Bom, agora vamos virar a chave para falar do segundo método principal abordado na nossa fonte, que depende de um ritmo e de um conjunto de habilidades completamente diferentes. Se a simultânea é uma corrida de 100 metros rasos, lado a lado com quem fala, a interpretação consecutiva é mais como uma dança bem ritmada, exigindo uma técnica super específica de memória e estruturação de pensamento. A grande diferença está bem no processamento da informação. Na consecutiva, o intérprete primeiro ouve ativamente quem está falando. Ele espera a pessoa terminar uma frase ou até uma parte inteira do discurso para só então reproduzir aquela fala no idioma de destino. Geralmente, nesse formato, o intérprete fica em pé do lado do orador. Isso muda totalmente a dinâmica em relação à simultânea, porque o intérprete vira uma presença rítmica e super visível ali no ambiente, se revezando com o orador original. Na prática, o fluxo mecânico do método consecutivo funciona em 3 passos bem claros. Primeiro, ouvir ativamente o orador. Segundo, processar e fazer anotações mínimas do núcleo da informação. E terceiro, a reprodução da mensagem. Essa pausa segmentada é ótima para manter um nível alto de fidelidade no que está sendo dito, mas cria uma espécie de buraco na memória.
Pensa bem, se o orador resolver falar por 3 minutos sem respirar, o intérprete tem que preencher essa lacuna enorme. E é aí que entra uma ferramenta que literalmente salva vidas durante essas pausas: a tomada de notas. Gente, isso não é só rabiscar num bloquinho. É uma estratégia mega sofisticada, uma habilidade técnica mesmo. Essas notas funcionam como um roteiro mental que guia o profissional na hora de reconstruir o discurso com precisão e fluidez. É praticamente a espinha dorsal de qualquer interpretação consecutiva de sucesso. Agora, um aspecto fascinante dessa técnica abordada na fonte é como ela derruba um mito gigantesco. Muita gente acha que essas notas são tipo taquigrafia, sabe? Aquela técnica de escrever cada palavra falada na velocidade da luz. Mas a fonte é bem categórica. As notas de interpretação não são taquigrafia de jeito nenhum. O objetivo não é transcrever palavra por palavra. A ideia é fazer notas mínimas de intenção. Tentar escrever tudo seria impossível e ainda ia estragar a capacidade do intérprete de prestar atenção no verdadeiro significado do discurso. A mágica dessas anotações está justamente em como elas funcionam na cabeça do profissional. Símbolos rápidos e rabiscos servem simplesmente como gatilhos. O intérprete dá uma rápida olhada no papel e a mente dele é estimulada a resgatar não as palavras exatas, mas o significado que estava por trás delas, a intenção e o tom do orador. É isso que possibilita que uma ideia seja retransmitida de um jeito supernatural em outro idioma, sem perder a alma da mensagem original. Para trazer esse conceito para a nossa realidade, a fonte dá um exemplo de interpretação consecutiva que é super comum no dia a dia: o atendimento por telefone. Quando alguém liga para um serviço público ou uma empresa e não fala a língua local, o intérprete telefônico entra na jogada nesse modo consecutivo. O cliente fala, o intérprete traduz, o atendente responde, o intérprete traduz de volta. É um super desafio, viu? Porque não tem linguagem corporal, não tem como ler as expressões de ninguém, é depender 100% da clareza da voz e das notas rápidas para dar sentido a tudo. Então, parando para pensar, seja no turbilhão de celebridades do Oscar com a interpretação simultânea, nos tribunais lidando com a tradução à vista e linguagem jurídica pesada, ou na escuta atenta da interpretação consecutiva numa linha telefônica, o propósito lá no fundo permanece o mesmo. Todas essas técnicas estão unidas sobre uma realidade compartilhada e desafiadora, a missão de preencher a lacuna da comunicação e garantir que a interação humana não seja barrada pelas fronteiras do idioma. E, para a gente fechar essa análise, eu quero deixar esta reflexão final poderosa tirada da nossa fonte. Interpretação linguística é um feito cognitivo incrivelmente difícil. Exige intelecto, preparo emocional, um vocabulário vasto e uma velocidade de processamento cerebral quase de super-herói. Mas, como diz a citação, é o dever desses profissionais fazer o melhor que podem para manter a civilização unida. E depois de haver toda a complexidade por trás desses bastidores, a pergunta que fica é: quão diferente seria a história da nossa sociedade se essas pontes de comunicação em tempo real nunca tivessem sido construídas? Muito obrigado por acompanharem mais esta análise e continuem sempre de olho nas engrenagens ocultas que conectam o nosso mundo.